Neste roteiro, iremos explorar a história bíblica da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, conforme descrito nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. Essa narrativa fascinante revela a justiça de Deus e a importância da obediência e do arrependimento. Gênesis 18 nos apresenta a história de Abraão, um homem justo que havia sido abençoado por Deus com a promessa de uma grande nação. Certo dia, 3 homens misteriosos aparecem diante de Abraão, que os acolhe com hospitalidade. Esses homens, que na verdade eram anjos enviados por Deus, revelam a Abraão que iriam destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à sua grande maldade. Abraão, preocupado com o destino de seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma, intercede por ele, questionando se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. Deus, em sua misericórdia, concorda em poupar a cidade se fossem encontrados pelo menos 10 justos nela. Os anjos então seguem em direção a Sodoma, onde encontram Ló sentado à porta da cidade. Ló os recebe em sua casa, e os anjos revelam a ele que iriam destruir a cidade. Ló, então, alerta seus genros, mas eles não acreditam em suas palavras. Na manhã seguinte, os anjos apressam Ló, sua esposa e suas 2 filhas a fugirem da cidade, pois Deus iria destruí-la. Ló e sua família são instruídos a não olhar para trás, mas a esposa de Ló desobedece e é transformada em uma estátua de sal. Ló e suas filhas chegam a um pequeno vilarejo chamado Zoar, onde são poupados da destruição. No entanto, Deus chove enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades e tudo que nelas havia. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma demonstração poderosa do julgamento de Deus sobre o pecado. Essas cidades eram conhecidas por sua imoralidade e depravação, e Deus decidiu puni-las por sua maldade. A história de Ló e sua família nos ensina importantes lições. Primeiro, vemos a importância da obediência a Deus. Ló e sua família foram poupados porque obedeceram às instruções dos anjos e fugiram da cidade. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu e foi punida. Além disso, a destruição de Sodoma e Gomorra nos lembra que Deus é justo e não tolerará o pecado. Ele deseja que todos se arrependam e vivam de acordo com sua vontade. Essa história nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a nos afastarmos do pecado. Outro aspecto importante dessa narrativa é a misericórdia de Deus. Mesmo diante da grande maldade de Sodoma e Gomorra, Deus estava disposto a poupar a cidade se fossem encontrados 10 justos. Isso demonstra que Deus deseja a salvação de todos, e que Ele está pronto para perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. A história de Ló e sua família também nos ensina sobre a importância da intercessão. Abraão intercedeu por Ló, e isso provavelmente salvou a vida de seu sobrinho e de sua família. Isso nos incentiva a orar uns pelos outros e a interceder pelos que estão em perigo. Além disso, a destruição de Sodoma e Gomorra é uma prefiguração do julgamento final que virá sobre o mundo. Assim como Deus julgou e destruiu aquelas cidades por causa de sua maldade, Ele também julgará o mundo inteiro no dia do juízo. Essa história nos lembra da necessidade de estarmos preparados para esse evento. A história de Ló e sua família também nos ensina sobre a importância de não nos apegar aos bens deste mundo. A esposa de Ló olhou para trás, apegada às coisas de Sodoma, e foi punida. Isso nos lembra que devemos manter nossos olhos focados em Deus e no seu reino, e não nas coisas passageiras deste mundo. Outra lição importante dessa narrativa é a influência que as más companhias podem ter sobre nós. Ló e sua família viviam em Sodoma, uma cidade conhecida por sua imoralidade, e isso provavelmente influenciou a maneira como eles viviam. Isso nos lembra da importância de escolhermos cuidadosamente nossos amigos e ambientes, pois eles podem moldar nosso caráter e nosso relacionamento com Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra também nos lembra da realidade do inferno. Essas cidades foram destruídas com fogo e enxofre, uma imagem do castigo eterno que aguarda os ímpios. Isso deve nos motivar a fugir do pecado e a buscar a salvação em Jesus Cristo. Além disso, a história de Ló e sua família nos ensina sobre a importância da hospitalidade. Ló acolheu os anjos em sua casa, e isso provavelmente salvou sua vida e a de sua família. Isso nos lembra da importância de sermos hospitaleiros e de acolhermos os outros, pois nunca sabemos quando estaremos acolhendo anjos sem saber. A destruição de Sodoma e Gomorra também nos lembra da soberania de Deus. Mesmo diante da maldade humana, Deus mantém o controle e age de acordo com sua vontade perfeita. Isso nos encoraja a confiar em Deus,
mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Outra lição importante dessa história é a importância da obediência. Ló e sua família foram poupados porque obedeceram às instruções dos anjos. Isso nos lembra de que devemos obedecer a Deus e suas escrituras, mesmo quando isso parece difícil ou inconveniente. A história de Ló e sua família também nos ensina sobre a importância da perseverança. Mesmo diante da destruição de sua cidade, Ló e suas filhas conseguiram escapar e encontrar refúgio em Zoar. Isso nos lembra de que, mesmo em meio às dificuldades, devemos continuar a confiar em Deus e a perseverar em nossa fé. Por fim, a destruição de Sodoma e Gomorra nos lembra da realidade do julgamento de Deus. Essa história nos mostra que Deus não tolerará o pecado e que Ele agirá para punir a maldade. Isso deve nos motivar a viver de acordo com a vontade de Deus e a nos arrepender de nossos pecados. A história da destruição de Sodoma e Gomorra é uma narrativa poderosa que nos ensina importantes lições sobre a justiça de Deus, a importância da obediência, a misericórdia divina e a realidade do julgamento final. Essa história nos desafia a examinar nossas próprias vidas, a fugir do pecado e a buscar a salvação em Jesus Cristo. Que possamos aprender com essa narrativa bíblica e aplicá-la em nossas vidas diárias.